Fala pessoal, a gente chega para falar da vitória do Ceará no Clássico Rei pela Copa do Nordeste, sexta rodada, aqui na Arena Castelão, 1-0, gol do Rai Ramos aos 20 minutos do segundo tempo. Antes de mais nada, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no YouTube do Futebolês, conteúdo exclusivo para as redes sociais e a gente conta muito com a sua participação. Então vamos falar um pouquinho sobre um resumo, daquilo que foi o jogo hoje. Eu acho que o Ceará venceu o jogo e com mérito, com justiça, pela eficiência que ele teve ao longo dos 90 minutos, 90 e mais um pouco dos acréscimos. Foi um time que eu vejo um pouco mais equilibrado dentro da partida. Eu vi um pouco mais organizado entre defender e atacar. A zaga do Ceará tem algumas brechas, algumas limitações ainda, algumas faltas de encaixe. Isso ficou claro, por exemplo, logo no começo do jogo, quando o Fortaleza tem duas chances claras. A do Kusevich, que ele vem de trás ali no cruzamento e acerta a trave. Mas depois, quando a jogada segue, já no outro lance, o Zé Wellison cruza o Pikachu sozinho praticamente na pequena área, cabeceia. E o Richard faz a primeira das grandes defesas que ele fez na partida de hoje. Tem da brecha ainda, é uma defesa que ainda não tem encaixe, principalmente pelo lado direito, o lado do Rai Ramos, onde o Fortaleza criou mais oportunidades ao longo do jogo. Em compensação, o Fortaleza foi um time que não teve tanto volume no jogo. Ficava um pouco mais com a bola, mas não chegava com tanta propriedade ao ataque, não conseguia furar o bloqueio do Ceará, que nem fazia uma partida tão fechada ou tão retrancada, tão bloqueando as linhas demais e impedindo o avanço do Fortaleza. Havia também uma partida ruim ofensivamente do Fortaleza, com pouca criatividade, com pouca velocidade, com baixa intensidade, e tudo isso facilitava o trabalho da defesa do Ceará. O Ceará, se tinha essa limitação, essa fragilidade em algum momento do seu sistema defensivo, ofensivamente era um time que tinha consciência na hora de criar, ele tinha consciência na hora de trabalhar a bola. Chegava com a jogada construída, trabalhada, organizada, com passe, movimentação, ultrapassagem, subida do Rai Ramos pelo lado direito, Matheus Bahia pelo lado esquerdo, Lourenço circulando e flutuando muito bem. E era um time que tinha um pecado no primeiro tempo ofensivamente, a finalização. O Ceará teve oportunidade de finalizar, só uma foi ao gol, o chute do Barceló. Lourenço, 2 chutes bizonhos, Rai Ramos do mesmo jeito, o Ailon também. Um outro detalhe do primeiro tempo que é importante ser destacado foram as lesões seguidas do Ceará, tanto primeiro do Ailon, que fez com que o Facundo Castro entrasse, e depois o Guilherme Castilho. O Ceará acabou perdendo um pouco dessa formação que o Mancini trabalhou, mas acho que Mugni e Castro, que entraram nos lugares aí de Castilho e Ailon respectivamente, de maneira geral acabaram dando conta. Apesar do nível talvez cair um pouco, principalmente na troca do Facundo, do Ailon pelo Facundo, acho que os dois conseguiram entregar naquilo que se esperava deles. O segundo tempo, o Vojvoda volta com uma mudança, com o Sacha no lugar do Cauã. Cauã e Zé Wellison foram 2 jogadores mais abaixo hoje do Fortaleza. Eu esperava mais desses 2 volantes. Talvez a falta de circulação, criatividade passou muito por como eles jogaram a intensidade no clássico hoje. O Sacha entrou para talvez dar um pouco mais de proteção e até na capacidade de caminhar, de carregar, de ser um infiltrador. Também poderia ser uma alternativa nessa ideia de jogo do Vojvoda. Ele até é responsável pelo primeiro chute do segundo tempo, que o Richard faz outra boa defesa. Um jogo muito equilibrado, o Ceará um pouco mais abaixo, esperando um pouco mais, até para talvez se desgastar menos ao longo do segundo tempo. Esperava um pouco mais e aí acionava mais os contra-ataques, tentava sair um pouco mais em velocidade, mas com aquela mesma ideia de não fazer de qualquer forma, tentando construir. Conseguiu um chute de fora da área, o primeiro lance perigoso do Ceará no segundo tempo e talvez no jogo em si, o chute do Rai Ramos, que obrigou o João Ricardo a fazer uma grande defesa. É verdade, teve um desvio. No escanteio tem a jogada que sobra, o Rai Ramos domina e faz o gol. Uma bola cruzada, 1-0, o gol que seria da vitória. Depois do 1-0, o Fortaleza fez mudanças, colocou o Marinho, o Machuca caiu de produção no segundo tempo, o Caleb acabou entrando também
ali já no meio central, ele sacou o Pikachu, colocou Marinho junto com o Moisés e o Caleb próximo ali do Lucero. Fortaleza circulou a bola, tentou colocar essa bola mais para a área, mas faltou aquela precisão na construção da jogada e principalmente nas finalizações. Quando o Fortaleza conseguiu finalizar, quando o Fortaleza conseguiu ser efetivo finalizando, contou com o Ceará, na verdade, contou com uma ótima intervenção do Richard em pelo menos 2 lances, o mais evidente na falta batida pelo Marinho já ali aos 49, 50 minutos, que ele faz uma grande defesa. Teve a cabeçada do Pacheco, outros lances que o Fortaleza acabou chegando, mas o Mancini acabou repondo, colocando o David e Ricardo para fazer uma linha de 3 zagueiros com os 2 laterais. Depois, na mesma mudança, colocou Janderson e Saulo para dar um pouco mais de fôlego defensivo e também sair em contra-ataque. O Ceará acabou encaixando um contra-ataque, mas acabou não conseguindo finalizar. O único lance mais perigoso foi uma jogada do Pulga pelo lado esquerdo e o Saulo que acabou finalizando, o João Ricardo fazendo uma grande defesa. Então, um jogo equilibrado, definido em detalhes, em quem errou menos, e acho que hoje o Fortaleza errou bastante e por isso talvez tenha saído derrotado da Arena Castelão. Um resumo, tem outros pontos, a gente vai conversando ao longo da semana, mas deixa aí tua opinião nos comentários, quero saber também. Um grande abraço.